me deu uma petição assim, eu rapidamente fiz, com alguns erros, claro, ainda até nervoso, mas ele, rapaz, comecei a aprender a estudar muito. Então eu até hoje estudo muito porque aprendi com meu tio, modelagem. E o que é ser um obstinado? Porque a obstinação é um estilo de vida. Você tem que procurar saber o que você é bom, quais são suas capacidades. Você nunca teve aquele espírito de vitimismo? Porque a tua história é uma história que, se você olhar para trás, você podia ficar revoltado. Olha, tem tantas crianças que têm mais do que eu, e podia simplesmente ficar reclamando por aquilo que você não recebeu, mas pelo jeito você não tinha isso, não né? Tinha. Você acreditava já naquela época que era possível sair dali. Exatamente. Eu sempre acreditei e que eu poderia sonhar e transformar o sonho num projeto de vida e realizá-lo. E essa questão de vitimismo, coitadismo, miseralismo, sensortismo que a gente tanto combate, né? Eu nunca tive isso. E eu acho que esse vitimismo, esse miseralismo, esse sensortismo, não tenho sorte, isso é uma programação mental negativa, né? Uma crença limitante que faz com que as pessoas realmente não consigam. E algumas pessoas conquistar. Até se justificam que vão para a criminalidade por conta disso, como se pobreza fosse consequência natural da violência. Eu nunca tive isso, mas desde menino eu pensava, como é que eu posso mudar de vida? Eu só via a mudança através da educação. Tanto é que foi um curso que mudou a minha vida, foi o curso de datilografia. Você chegou a fazer, não? Eu fiz com 13 anos. Exatamente. Eu fiz com menos, com 12 anos. ASD, LGH, JK. Esse curso mudou a minha vida. Primeiro porque me deu lá um emprego de office boy lá em Pimenta Bueno. Segundo porque quando eu peguei a minha mala e me mandei pro Nordeste, procurei um tio meu lá que era advogado, né? Cheguei lá e contei a história pra ele, ele não me conhecia. Ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Na época tinha aquelas máquinas Remington e Olivetes e aquelas secretárias dedógrafas. Catando o dedo. Catando milho. E eu já batia rápido, né? Porque eu tinha feito o curso bem feito. Aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, eu contei a história, perguntei se ele podia me ajudar, eu queria estudar. Perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, eu disse, eu sei datilografar. Aí eu me lembro até hoje que ele rascunhava as petições, ele era advogado, e me deu uma petição assim, eu rapidamente fiz, com alguns erros, claro, ainda até nervoso, mas ele, rapaz, como é que você datilografa tão rápido? Aí eu contei a história pra ele, ele falou, então, vou lhe dar um emprego aqui de office boy, você procure um quarto aí pra morar, uma pensão não, um quarto pra alugar, uma escola pública pra você. Quantos anos você tinha? 14 anos, dezembro de 79. E aí mudou a minha vida. Ou seja, a educação, eu sempre digo, a educação muda vidas, histórias e destinos. Aquele curso mudou a minha vida, porque se eu não soubesse datilografia, talvez ele não tivesse dado o emprego para mim, talvez eu não tivesse ficado lá, talvez tivesse tido que voltar para Rondônia, para Pimenta Bueno, e aí eu não sei qual seria o meu destino. Então aquele curso me deu emprego e ali eu comecei a transformar a minha vida. Aí comecei a trabalhar com ele, eu queria ser médico, mas me modelei a ele, né? Você sabe que modelagem é uma grande chave de sucesso, prosperidade e de riqueza. Comecei a modelar ele, comecei a ver que ele trabalhava muito, estudava muito, aprendi. Explica para os nossos ouvintes, porque modelagem é um termo que é utilizado quando alguém observa, alguém aprende e se adapta, né, com aquilo que aprende. Quer dizer, não tem que copiar exatamente, mas você absorve o que você pode, né, de modelagem. Eu terminei um livro chamado 26º livro, 12 chaves para a criação de riqueza, né, que depois a gente pode falar sobre isso. E uma das chaves de criação de riqueza chama-se modelagem. É você ir procurar aprender com as pessoas que já fizeram, porque a roda já foi inventada. Você que economiza tempo, economiza, não vai errar como ele errou, não vai fracassar como fracassou, né? É um atalho que você vai utilizar para chegar ao mesmo desiderato e ao mesmo objetivo. Então, eu comecei a ver meu tio que estudava muito. Quando ele pegava uma causa, ele comprava aquele monte de livros, passava 2 dias estudando, e eu falei, caramba, e comecei a aprender a estudar muito. Então, eu até hoje estudo muito, porque aprendi com meu tio, modelagem. Trabalhava muito também como meu pai, modelei também o meu pai, 2 coisas. Meu pai trabalhava demais, mas trabalhava muito com os braços, não trabalhava com a cabeça. Mas trabalhar bastante também aprendi muito com meu pai. Agora, outra coisa que eu aprendi com meu pai, eu modelei meu pai, chamado de paradigma, né? Foi cumprir com a palavra. Ele dizia, quando você der a palavra, tem que ser no fio do bigode, você tem que cumprir. Então, procure negociar, porque depois de dar a palavra... Depois que apertou a mão... Tem que cumprir no fio do bigode vale mais do que a assinatura. Mais do que o documento. Então, eu modelei muito ele, né? E isso é uma
das chaves que eu ensino no livro 12 Chaves para a Criação de Riqueza, mas para concluir essa história. Aí lá começou a minha vida, queria ser médico, mas modelei meu tio, aí gostei do direito, aí comecei a estudar para o vestibular de direito, trabalhava de dia, estudava à noite, né, e sábado e domingo, porque não tinha outra alternativa. Aí depois de 3 anos, enquanto meus colegas de sala estavam na balada, eu estava estudando no final de semana. Passei entre os primeiros colocados para a Faculdade de Direito do Recife, a Universidade Federal, que na época era uma das melhores, ou a melhor. Ela e o Vale de São Francisco foram as primeiras faculdades do Brasil. Sabia, né, que o imperador Dom Pedro II criou as duas no mesmo decreto. Sim, eu sabia do Largo de São Francisco, e a nossa foi instalada antes, mas o decreto foi o mesmo do imperador. Então era até hoje é muito famosa. Grandes personalidades passaram por lá, como Castro Alves, que é poeta, mas fez direito. Rui Barbosa estudou lá também, Tobias Barreto. Quer dizer, você está ladeado pelos grandes, né? Exatamente. Gilberto Freire fez direito lá, grandes personalidades. Gilberto Freire fez lá? Fez direito lá também, muita gente boa. E aí eu passei entre os primeiros colocados, né? E foi a primeira grande alegria da minha vida, foi aquela, porque um cara que saiu puxando a cachorrinha de Santana dos Garrotes, na Paraíba. Depois foi engraxate de rua em Naviraí. Depois vendedor de laranja, depois garçom, depois e entrar numa das melhores universidades do Brasil. Aquilo para mim já agora, mudei de status quo, né? Janguia, me diga uma coisa. Você acredita isso? Mais a sua inteligência, porque é óbvio que você é uma pessoa muito inteligente, a obstinação ou ao trabalho? Porque a grande maioria das pessoas vai dizer, mas eu não tenho, né, tanto repertório, eu não sou uma pessoa tão inteligente, sou uma pessoa mais normal. Como que uma pessoa dessa consegue ser bem sucedida? Porque hoje a competição é enorme, né? Em qualquer lugar que você vá, você vai ter muita gente. Qual que é o segredo aí que você pode dizer para as pessoas? Eu não me acho uma pessoa inteligente. Modesta parte, não me acho. Eu me acho um obstinado. Tanto é que eu criei recentemente um movimento Os Obstinados. E o que é ser obstinado? Porque a obstinação é um estilo de vida, é um estado de espírito. É você acreditar em você. É você dizer para você. É você fugir da vitimização, do miseralismo, do sensortismo, do coitadismo. É você olhar para você e dizer: não interessa de onde eu venho, o que interessa para onde eu quero ir. Não interessa o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com essa situação que fizeram comigo. Entendeu? Então foi graças à obstinação, à determinação, a acreditar em mim. Eu sempre acreditei em mim, sempre tive essa programação de que eu ia conseguir alguma coisa. Agora, para você conseguir, pessoal, conseguir ter confiança em você, acreditar em você, ter autoestima alta, eu tenho autoestima lá em cima, você tem que procurar se conhecer. Você tem que procurar saber o que você é bom, quais são suas capacidades e quais são as suas deficiências. É o autoconhecimento, né? Você tem que buscar o seu conhecimento interno, o que é que você Agora, é bom. qual foi o papel do seu pai, da sua mãe? Porque pai e a mãe são os primeiros paradigmas, né? Então, o seu pai era uma pessoa que te encorajava, ele dizia que você era uma pessoa capaz, ou ele era uma pessoa mais distante e você teve que se fazer por si mesmo? Você sabe que as nossas negatividades e positividades a gente adquire na formação da nossa personalidade com os nossos pais biológicos ou substitutos. Por exemplo, se uma pessoa, uma colaboradora, uma secretária que cuida de você, uma babá desde pequena até os 7 anos, todas as negatividades dela você assimila também. É verdade. Em virtude do amor condicional que os seus pais lhe passam, e você vive em busca do amor incondicional. Então eu aprendi muitas coisas boas com meus pais, mas muita negatividade com eles também. Eu não vou falar aqui das negatividades, mas posso falar das positividades. Trabalho, um homem de muita fé, um homem de muita esperança, um homem muito positivo, né? Eu aprendi as positividades também. Então meu pai dizia: meu filho, eu não tenho estudo, né? Não tenho escrita, ele dizia, mas você tem que estudar, porque o único caminho é o estudo.